Olá, povo do Senhor, grata satisfação estar com vocês novamente, Pastor Onésio Mesquita, e você está aqui na série do Instituto Tempo de Entender, o Tempo de Entender Discipulado. Esta série, ela foi projetada para trazer para a gente uma exposição de temas bíblicos, ordenanças bíblicas, para aquele que deseja conhecer um pouco da fé, aquele que já está na fé, mas ainda precisa ser guiado pelos fundamentos da vida cristã, e para aquele também que gostaria de se aprofundar um pouco mais, que quer ver novamente, quer fazer uma reciclagem ali do seu entendimento, ok? Nós já estamos já com algumas aulas, com alguns vídeos, você pode acessar aqui o canal e retornar, assistir todos os vídeos do começo, se você está chegando agora por aqui. E eu também, antes de começar, quero fazer aqui toda a liturgia aqui do YouTube, né? Você não deixar de dar o seu like, porque assim o YouTube entende que o vídeo tem uma certa relevância e ele dispara para mais pessoas. O alcance se torna muito maior. Também de se inscrever no nosso canal, tem aqui uma metazinha de chegarmos a 1000 pessoas. Chegarmos a 1000 pessoas, faça até um sorteio do livro, faço muita coisa boa, tá bem? E a outra coisa, meus irmãos, é que, queridos, é que hoje eu já possuo aqui um canal no Telegram para aquele que quer um acompanhamento e também acessar a um conteúdo exclusivo ali no canal do Telegram, tá bom? E vamos deixar na descrição desse vídeo aqui já o link para que você possa entrar e fazer parte com a gente dessa comunidade de pessoas que são comprometidas com aprender mais das coisas de Deus para servirmos melhor no reino do nosso Senhor, ok? E gente boa, já para poder então agora dar início ao nosso tema, que hoje nós vamos falar sobre as ordenanças, o batismo e a Santa Ceia, esse assunto é muito relevante devido, e aliás ele ganhou relevância ainda mais, devido às últimas notícias, desdobramentos sobre a questão do metaverso. O metaverso. Algumas pessoas que já falaram comigo, e até eu, se possível, estarei gravando um podcast sobre essa questão do significado da igreja diante dos desdobramentos virtuais em termos do metaverso, né? O metaverso é um desdobramento das redes sociais, um ambiente virtual aonde vai permitir uma interação, assim como um jogo de videogame e outras coisas mais. Isso aqui a grosso modo, de maneira bem pífia, mas vou deixar para falar de maneira mais aprofundada depois, mas só para garantir aqui o contexto, porque algumas pessoas começaram a falar sobre um determinado irmão, pastor em Cristo Jesus, que parece ter criado uma igreja no metaverso e que alguns avatares já haviam, parece que, se convertido. É cômico a situação devido à situação que nós chegamos quando falamos de igreja. Não quero entrar na questão do metaverso agora, até porque não sou um expert no assunto, mas sei o que é, claro, e vou depois discorrer sobre os desdobramentos do metaverso. Mas de início não é um bicho de sete cabeças, tá certo? Mas o que eu quero falar é o seguinte: é como uma coisa dessa, que eu diria claramente uma besteira, chega a afetar a nossa compreensão da igreja, chega a trazer dúvidas sobre alguns e principalmente fomentar uma busca por entender o que é tanto o tal do metaverso, como faria ou não, e a noção de igreja. Aí isso demonstra um problema maior, porque o pessoal fica perguntando: é possível ser igreja? Como é que vai ser a igreja nesse novo ambiente virtual? Olha, isso revela o, o vácuo, a lacuna de entendimento que algumas pessoas possuem sobre o, o entendimento bíblico do que é ser
uma igreja local. Eu não estou com o livro aqui em mãos, está aqui na minha biblioteca aqui atrás, mas aqui na estante, mas eu quero deixar aqui, gente, leiam, se possível, o livro do Mark Dever, que é o 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Compre um livro bom de teologia sistemática, como do Wayne Grudem ou do Millard Erickson, tá certo? E leia sobre o que é, ou o livro Eclesiologia, que saiu agora recente, um lançamento fundamental para esse tempo, que é o Eclesiologia do Greg Ellison. Leia esses livros, leia um bom livro de eclesiologia e você vai ver que não dá nem para fazer conexão entre igreja e metaverso. Pelo contrário, igreja nunca será substituída por nada virtual. O ser humano carrega, ele é portador de uma sede de relacionamentos reais, vivos. E se você quer saber mais o que é ser igreja, você acessa então o vídeo anterior a esse, aqui no nosso canal, e aí você já ter uma noção muito boa do que é ser, o que constitui, tá certo? Essa igreja de Jesus Cristo, ok? Então, para poder fechar o ponto, nós vamos ter um bom debate sobre isso, esclarecedor para muita gente, porque eu acho que essa geração nossa, ela precisa ser discipulada novamente e precisa ganhar uma ressignificação, os termos antigos da qual nós usávamos, porque está distante o tempo de quando certos conceitos foram formulados e ninguém sabe mais o que é. Então é preciso nós colocarmos em pauta os assuntos da tradição bíblica, ressignificar os termos, para que não haja mais dúvida nenhuma sobre as diferenças do que é e não é em termos de igreja do Senhor Jesus Cristo, ok? Então fica a dica aqui para todos os jovens e adolescentes que me seguem aqui no nosso canal, que seguem o canal na verdade, e não façam disso um bicho de 7 cabeças. Igreja continuará sendo igreja em termos de relacionamento. O metaverso será apenas uma ferramenta de acompanhamento, que eu mesmo vou poder estar criando, vou poder estar fazendo ali a nível de acompanhamento alguma coisa, mas igreja continuará sendo a mesma coisa, ok? E falando então já desses pontos, nós vamos entrar agora então aqui no tema da nossa exposição de hoje, que são as ordenanças. Então, falando então de igreja, surge para a gente o assunto muito importante, que é o batismo e a Santa Ceia, que são, meus irmãos, já por alguns, feito com uma certa banalidade. Há uma certa banalidade quando se fala de batismo e também de ceia do Senhor. Então, escreva aqui, falso ou verdadeiro? Devo me batizar para ir ao céu? A pergunta seria, se o batismo seria essencial para ir ao céu? Tipo, sem ele eu não vou ao céu? Não. Devo me batizar para ir ao céu? Não. Então isso aqui seria falso. Porque o batismo não é uma condição necessária à salvação, mas sim o externar a proclamação pública de que você agora se tornou um salvo em Cristo. O batismo e a Santa Ceia me ajudam a ser mais santo? Nesse sentido, sim. A tradição reformada entende que ela é um meio de graça. A tradição batista já fica um pouco mais indecisa sobre o assunto. Mas nos ajuda, são instrumentos também de santificação. Os elementos da Santa Ceia simbolizam o sangue do corpo de Cristo? Sim. São verdadeiros ali na ceia do Senhor, né? Então, algumas perguntas que são frequentes, que nos ajudam, então, a compreender melhor. Então, falando, então, já do batismo. Antes de ascender ao Pai no céu, Jesus declarou, ou Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações. Então, segundo Mateus 28, 19 e 20,
quando alguém se torna discípulo, qual deve ser o próximo passo? Vamos ler então essa passagem para a gente acompanhar aqui biblicamente. E termos uma noção melhor. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o ser batizado é a consequência lógica de se tornar um discípulo de Jesus. Então, qual é o próximo passo aqui? Ser batizado. O batismo não é opcional, e sim um mandado para ser obedecido por todo o cristão. O batismo não é opcional, mas sim um mandado para ser obedecido por cada crente. Não é opcional. O batismo, ele é algo ordenado por Cristo. E uma das provas de que nós de fato estamos em Cristo é a convicção de obediência, a convicção de que minha vida agora está para Cristo em obediência a Ele. E Ele ordenou, aqui como nós lemos em Mateus 28, esse texto de Mateus 28 aqui é muito claro, né? Mateus 28. Então, ser batizado é este mandado, então não é opcional, eu preciso ser batizado em águas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é um requisito para ser salvo, e sim um resultado. Olha a palavra aqui, ó. O resultado de que já sou salvo. No caso do carcereiro de Filipos, qual é o único requisito para a salvação? Vamos lá então, Atos 16, 31. Lemos então essa passagem muito importante. Atos 16, 31 diz: E eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então, qual é o requisito para que nós sejamos salvos, né? Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor. Fé, como a gente já compreende, a fé é o depositar uma confiança incondicional no nosso Deus. E esta fé, quando ela é assim exercida, ela é esta mão que recebe, segundo Spurgeon, a graça divina, ou a salvação do nosso Deus, né? Então, como o carcereiro e sua família deram testemunho da fé, o texto vai dizer que eles creram no Senhor e foram batizados. Foram batizados. Então, o batismo é esse testemunho da fé que leva você a expressar e a externar isso de maneira muito clara. Então, continuando a nossa exposição, com o batismo damos testemunho público de que já somos salvos. Na tradição católica, e essa é uma diferença muito interessante, gente, e eu também depois vou fazer um vídeo, aliás, na verdade vai ser um curso sobre as diferenças doutrinárias entre a fé evangélica e o catolicismo, e algumas diferenças dentro da própria fé evangélica para com as seitas, e eu não estou chamando o catolicismo de seita, certo? Mas nós vamos ver a fé evangélica em termos de catolicismo, com as diferenças para o catolicismo, para com algumas seitas, né? As seitas, convicção dela para com algumas religiões em termos de salvação, e vemos o fundamento da fé evangélica. Claro, é um texto de apologética, mas que eu tentarei tratar de maneira que abarque muita gente em um nível bom para todos nós, ok? Então, no batismo, nós damos testemunho público de que nós já somos salvos. Em Atos,
2:41, depois de haver recebido a palavra do Senhor, eles foram batizados e se juntaram à igreja umas 3.000 pessoas em um só dia. Então, nesse sentido aqui, gente, a gente vai concluir da seguinte forma: o batismo foi a maneira de se identificar com a igreja em Jerusalém, participando das suas atividades, tais como a pregação, a comunhão e a ceia do Senhor. Aí o texto vai dizer isso, né? Assim também nós, ao batizarmos, nos identificamos publicamente com a igreja local. Então, o assunto agora vai girar em torno da nossa identificação com a igreja local. O batismo, ele é muito importante e ele não pode ser trivializado. É algo espiritual que é feito, e não somente a nível. Agora, eu quero ler com você um texto de Romanos, porque a nossa tradição evangélica, ela crê em algo muito importante. E eu vou falar então aqui um pouco da diferença para com o catolicismo, mas que deve ser muito bem esclarecida no curso, tá certo? Vai ser sobre, o nome do curso é Eu Sei em Que Tenho Crido, né? As diferenças entre evangélicos, católicos e as seitas. Diz assim, então, o texto de Romanos 6, ó. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos a eles na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Olha o que o texto está aqui dizendo para a gente. É que há algo muito espiritual que acontece, que está envolvido quando você é batizado. Externamente você publica a sua fé, você dá testemunho da sua fé, se une a uma igreja local, mas esse texto fala da nossa união com Cristo espiritualmente. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Quer dizer então que deve morrer toda a nossa velha maneira de viver, e ao ressuscitar Jesus, ao ressuscitar ao levantar-se das águas, representando o ato de ressuscitar de Jesus, nós estamos então agora dizendo para o mundo e proclamando diante de uma realidade espiritual, e que o cristão que verdadeiramente nasceu de novo, ele sente de como sua vida mudou e como há uma novidade de vida, uma nova vida se traduz diante dos nossos olhos, se abre para uma vida muito mais plena, da plenitude de Deus, da direção espiritual. Isso é muito importante nós enfatizarmos, porque muita gente tem tratado o batismo como algo muito trivial. Então, nesse sentido, eu diria que, para que amigos, pastores e você que está nos ouvindo, trate o batismo com mais seriedade. Tenha de fato um acompanhamento, uma classe de catecúmenos, um discipulado forte, para que esta pessoa, quando for imergida nas águas, ela se levante e viva esta novidade de vida. Ela não volte mais à prática passada de uma vida sem a presença de Deus. Isso tem que ficar muito claro em termos de convicção em nossa mente, para que nós não venhamos a trivializar algo tão profundo que é o batismo nas águas. Ok? Então, passemos agora para a ceia do Senhor. A Santa Ceia, ela foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo na noite em que ele foi traído. Quero frisar isso aqui. Na noite em que ele foi traído, como um sinal do compromisso do novo pacto. É sagrado e especial. Mas, na tradição batista, mas ela não é um sacramento ou algo mágico. A tradição batista mais antiga vai falar apenas do memorial. Ela é um memorial, né? Eu aqui quero tratar entendendo que a Santa Ceia, ela tem este poder sacramental, porque ela é um meio de graça, mas trabalhando junto aquela definição
da união mística, como Calvino falou, de que há uma presença espiritual de Cristo no momento da ceia ali. Então, ela é um memorial, com certeza, ela nos faz relembrar, mas pela presença do Espírito Santo, que faz a mediação de Cristo, da presença de Cristo em nossa vida, nós temos sim também algo de muito sacramental por parte da ceia do Senhor, ok? Então, o texto de 1 Corinto, vai dizer para a gente dessa forma. Vamos lá ler esse texto aqui. 1 Coríntios 11, 23. Onze, 23, que diz o seguinte: Pois recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebedes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. O que é que nós anunciamos quando tomamos a ceia do Senhor? Nós proclamamos a morte salvadora de Cristo. Até quando? Até que ele volte. Até que ele venha. Então, o que significa fazer em memória de mim? Ora, nós estamos ceando, nós estamos recapitulando, trazendo à memória, né? Relembrando o ato salvador de Cristo na cruz e permitindo que o Espírito Santo aplique cada vez mais a nós pela palavra esta edificação espiritual. Então, fazer em memória de mim é celebrar a sua morte. Sua morte. Celebrando por quê? Porque foi na cruz que nós obtivemos a nossa salvação. Essa passagem, ela nos ensina o significado da Santa Ceia, que é um memorial da obra de Cristo, seu sacrifício por nós na cruz e sua segunda vinda. Então, nesse sentido, o pão simboliza para a gente, claro, o corpo de Cristo, o corpo e o cálice, né? A renovação da aliança, né? Aqui no caso o cálice sendo o sangue derramado que renova a nossa aliança. A palavra sangue, ela vai muito mais do que só o líquido, mas sim a expressão referente a toda a morte de Cristo, o ato dele morrer por todos nós, derramando ali o seu sangue, a morte do Senhor renovadora. Ok? Então, vamos ler 1 Coríntios novamente, e vai, onde o versículo 28 diz que antes de participar da ceia, cada um deve examinar a si mesmo. Para você, o que significa esta ação? O examinar a si mesmo é principalmente perceber o amor que eu tenho para com a igreja, para com o meu próximo, o amor. E se eu estou andando em comunhão com esta igreja, se algo em mim que me faz ter um pesar por alguém, uma mágoa e principalmente não estar em comunhão, respeitando aquele lugar. Então, para mim, o que é que significa? Significa que naquele momento não há nada em mim que me faça odiar, que me faça dividir o corpo de Cristo. Então, eu diria que examinar a mim mesmo, para mim, significa pensar ou refletir, né? Na minha comunhão com a igreja e ver
que nada me separa dessa comunhão. Então, quando eu vou tomar a Santa Ceia, eu percebo, eu reflito que nada do que está ali, nada pode me separar desta comunhão. Não há nada, na verdade, em mim que me tire dessa comunhão. Eu amo a todos os irmãos, e até aquele que pode até pensar, rapaz, irmão Frontal não gosta de você, mas eu continuo amando, porque é meu irmão em Cristo. Então meu coração está livre, leve para participar, porque eu sei que isso reflete o amor de Deus, que me une àqueles irmãos em sua presença. 1 Coríntios 10, 16, 17 enfatiza outro aspecto a ser do Senhor, que é a comunhão. É um momento de comunhão com Cristo e com os irmãos da fé. Então, o que significa ter comunhão? Significa viver a união. Significa viver em união. Então, essa união, que é muito bem retratada no Salmo, que diz quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, esta união nos leva a viver, então, conjuntamente com todos, nessa comunhão maravilhosa que é servir ao Senhor Jesus. Então, aqui nós ficamos por hoje com esta apresentação. Lembrando que isso é um assunto introdutório, muito mais você pode estar recebendo se você então se matricular no nosso curso, do Teologia Sem Pressa, para você que não tem o tempo de hoje ir para a faculdade ou para o seminário, mas quer estudar no conforto da sua casa, dentro do seu tempo, sem pressa, seguindo ali a minha direção e o acompanhamento, se formando um curso de 2 anos, que é o nosso Teologia Sem Pressa, ok? Então, um forte abraço para você e até a próxima.